Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Qual a contribuição das religiões para a mudança de consciência planetária? No programa de hoje eu converso com o professor Afonso Murad. Ele é religioso da Congregação dos Irmãos Maristas, doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana e professor na FAGE, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Irmão Murad é o organizador do livro Ecoteologia, o Mosaico, obra que reúne várias reflexões sobre ecologia, religião e consciência planetária. Seja bem-vindo, Murad. Um prazer recebê-lo aqui no Religare. Obrigado, Flávio. O Religare chega até você agora em todo o Brasil. Por meio de antena parabólica, nós podemos ser sintonizados por mais de 25 milhões de lares em todo o Brasil. É a TV Horizonte cada vez mais perto de você e é muito fácil sintonizar. Veja como fazer no site tvhorizonte.com.br. E pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de procurar pelos nossos vídeos no YouTube. Murad, conte para nós um pouco sobre este livro, né, que fala sobre ecoteologia, um mosaico, e vários autores e autoras participam desta obra. Como é que foi a concepção do livro? Olha, teve uma história bonita. Eu tive a ideia de fazer uma obra coletiva sobre a ecoteologia. Primeiro porque a ecologia nos ensina que 1 mais 1 é sempre mais que 2, que a gente tem que fazer uma grande teia, uma grande rede. Então, em contato com o grupo de pesquisa de ecoteologia da Universidade Javeriana de Bogotá, eles já tinham a ideia de produzir alguma coisa. Então, nós fizemos um seminário já há algum tempo atrás, dividimos os temas e assumimos o compromisso de cada pessoa ou cada dupla escrever um capítulo. Depois, a gente fez via Skype a discussão de cada capítulo. Fizemos um segundo turno para as correções e depois eu fiz o trabalho final. Eu creio que isso é importante, porque às vezes a gente encontra algumas obras que você vê vários autores, mas você lê uma coisa que não tem nada a ver com a outra. E nós fizemos um esforço de fazer uma produção conjunta, respeitando a contribuição de cada um. E articulando, né, as várias contribuições. Mais do que respeitando, articulando e vendo o que não tem a ver com o outro. E você vai perceber que a grande parte dos autores são desconhecidos por nós aqui no Brasil, porque é uma obra feita de forma internacional numa perspectiva latino-americana. Só Sim. tem eu de brasileiro, com a introdução do Leonardo Boff. Haveria um artigo do Padre Libânio, que infelizmente faleceu antes da gente terminar a obra. Sim. Agora, Murad, o que é ecoteologia? O que quer dizer este termo? A ecoteologia é uma corrente teológica contemporânea, como são a teologia feminista, a teologia da libertação, a teologia de gênero, a teologia gay. É uma corrente teológica que se coloca a seguinte pergunta: o que a teologia cristã, o que a fé cristã, no diálogo com as outras igrejas que constituem o cristianismo e outras religiões, pode contribuir para que o nosso planeta seja sustentável, para que a vida continue no nosso planeta? Então essa é uma pergunta que vai movendo a prática e a reflexão teológica também. E como pode se dar esta relação entre teologia e ecologia? Olha, essa relação se dá de muitas maneiras. Se dá primeiro num nível muito prático, quando você tem pessoas e grupos cristãos que atuam com outros na causa socioambiental. Ali é aquele diálogo concreto que flui. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil muitas pessoas que estão comprometidas com as comunidades atingidas pela mineração. Aqui pertinho de nós tivemos essa tragédia, esse crime ambiental horrível que até hoje tem repercussões em Minas e no Espírito Santo, e a gente tem um grupo de cristãos especificamente, você está aí com a obra na Sim. mão sobre igreja e mineração, que reflete sobre isso, utilizando categorias da sociologia, da antropologia, da ecologia, e faz uma reflexão à luz da fé. Então você tem um diálogo concreto que é prático. São pessoas, sejam cristãs ou não, que atuam em defesa da sustentabilidade e que naturalmente vão compartilhando suas crenças, suas esperanças. E depois você tem aquele nível que é da reflexão teológica propriamente dita, em que a gente precisa de ter o respaldo e a reflexão de quem
pensa a ecologia. Então, você tem ecólogos, o pessoal da engenharia ambiental, da geografia ambiental. Então, eu próprio fiz essa experiência. Durante 2 anos, eu fiz um MBA em Gestão e Tecnologias Ambientais na USP. Para mim, foi uma coisa extraordinária, porque eu aprendi um monte de conceitos, de categorias, de análises que me ajudaram como teólogo. Então, para nós é fundamental na ecoteologia esse diálogo interdisciplinar e transdisciplinar com as chamadas ciências ambientais, para depois vir aquela pergunta, o que a nossa fé tem a dizer sobre isso? Essas são disciplinas, e quais são os temas que abordam a ecoteologia? Rapaz, o tema da ecoteologia é muita coisa. É muito amplo. Você tem, dentro da ecoteologia, um setor que é a releitura da Bíblia na perspectiva da sustentabilidade. Que a pergunta é o seguinte, qual é a participação dos outros seres no projeto criador e salvador de Deus? Como que esse olhar que inclui as plantas, o ambiente, os animais, faz a gente descobrir na Bíblia coisas que a gente lia e não percebia, né? Outro dia eu estava lendo um salmo que dizia, Deus salva os homens e os animais. Eu falei, a gente nunca tinha percebido isso, né? Que o tema da salvação aí não é a salvação só do céu, né? É o resgate, é a vida plena. Então você tem um horizonte que é da Bíblia. Depois, você tem o outro horizonte que é da ética. Daí você tem um diálogo com a bioética, com outras ciências ambientais. E você tem um nível específico que é do que a gente chama da teologia sistemática. Então você imagina o que é pensar a reflexão sobre o Deus unitrino, que nós chamamos de trindade, à luz da ecologia. Então, como pensar a relação entre a biodiversidade e a teodiversidade, a diversidade em Deus. Então, a ecoteologia tem uma área enorme para crescer ainda. O Papa Francisco tem colaborado nesse debate, né? A encíclica Laudato Si, dá um grande ânimo para todas as pessoas que estão envolvidas com este tema. Enorme, enorme. Olha, para nós da ecoteologia, a encíclica do Papa foi assim, primeiro uma confirmação daquilo que a gente já estava trabalhando e depois abriu perspectivas enormes. É uma coisa interessante e também estranha que a Laudato Si tem encontrado mais repercussão fora da Igreja Católica, com cientistas, com pesquisadores, com pessoas engajadas na questão socioambiental, do que dentro da igreja mesmo. Então, é um documento belíssimo. Cada vez que eu retomo, e agora estou fazendo uma reflexão sobre o tema da ecologia integral no Laudato Si, que nos entusiasma. Nós temos uma obra, né, que é essa aqui, coordenada por mim e pelo Frei Sinivaldo, com 17 autores que toma diferentes temas da Laudato Si. E tem se produzido coisa no mundo inteiro, em várias línguas, sobre isso. Sim, que é o livro Cuidar da Casa Comum. Murad, essa temática, né, da contribuição, por exemplo, do Papa Francisco, ela pode ser percebida também em outras religiões? É possível observar outras religiões com esta mesma preocupação? Nós nunca, num dos capítulos do livro da ecoteologia, a gente faz um panorama, são 2 autores colombianos, sobre o tema da ecologia, chamada ecoespiritualidade ecumênica e macroecumênica. Esse tema não foi muito desenvolvido, praticamente não está desenvolvido na Laudato Si. Eu acho que é uma das tarefas atuais da ecoteologia, é perceber até que ponto, como as religiões tematizam, através dos símbolos, dos ritos, das crenças e das práticas, essa perspectiva de cuidado com o planeta. Então, é uma área enorme a se desenvolver, né? Nós, nos congressos da SOTER, da qual você também participa, da AmpTrek, o nosso grupo de pesquisa e de discussão tem favorecido a presença de pessoas de outras religiões e a gente tem tido, assim, ocasião de aprendizagem muito interessante sobre isso. Sim. Só para explicar para o telespectador que a SOTER é a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião e a AmpTecre é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião. E as 2 associações têm seus sites também que podem ser
acessados pelo telespectador, se quiser conhecer o trabalho dessas duas associações. No diálogo entre igrejas cristãs, você tem colaborado, tem percebido assim, movimentos, não é, de grupos que, a partir da perspectiva ecumênica, colocam em pauta esse tema do cuidado com a casa comum? Olha, antes de mim, graças a Deus, já tem muita coisa. E aqui eu quero destacar, a nível internacional, o Conselho Mundial das Igrejas, que tem um grupo específico já há décadas, que é a Justiça, a Paz e a Integridade da Criação, que tem produzido textos e estimulado as igrejas cristãs a assumirem práticas em defesa do planeta. Então, o Conselho Mundial das Igrejas tem uma postura interessantíssima. A nível do Brasil, nós temos o CONIC, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Por exemplo, foi o CONIC que praticamente organizou o texto base e a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano, a respeito do cuidado da casa comum. Em 2016 foi esse o tema. Isso. Não? Então, há iniciativas ecumênicas muito fortes nesse aspecto do cuidado da casa comum, na pesquisa bíblica. Agora, infelizmente, e aí no nosso livro há um artigo da Magali, que é especialista em comunicação, professora em São Paulo, ela mostra que há uma diferença entre esse empenho ecológico das chamadas igrejas históricas da Reforma e um grupo significativo das igrejas brasileiras ligadas ao neopentecostalismo que simplesmente ignoram essa questão ecológica. Sim. E ela mostra também como o Conselho Mundial das Igrejas, de certa forma, preparou o Laudato Si e tem pontos em comum muito fortes. Sim, Magali Cunha, da Universidade Metodista de São Paulo. Eu vou chamar o intervalo, mas nós voltamos daqui a pouco para continuar essa conversa com o irmão Murad. Até já.